Bom dia a todos. Meu nome é Matheus Malavasi da Silva. O objetivo que eu escolhi foi o 11.1, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível e aos serviços básicos e urbanizar as favelas. As descobertas que eu encontrei foram: em 2030, haverá demanda de 30,7 milhões de domicílios. 13 milhões destes representarão pessoas com máximo de 3 salários mínimos por família. O governo sancionou, no dia 15 de setembro de 2020, o novo marco legal do saneamento básico, que prevê a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033. Viabilizando a injeção de mais investimentos privados nos serviços de saneamento. 35 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. 100 milhões não têm acesso à coleta de esgoto. 2 bilhões de pessoas viverão em favelas até o ano de 2030. O orçamento brasileiro na segurança pública em 2019 foi de 95 bilhões de reais, enquanto o teto de gastos para saneamento básico gira em torno de 660 milhões. Até 2030, os aglomerados urbanos serão reduzidos em 50% caso o Brasil mantenha o atual orçamento para o desenvolvimento sustentável. As problematizações que eu levantei foram: 2 bilhões de pessoas viverão em aglomerados no ano de 2030. As pesquisas levam em consideração o cenário atual para fazer previsões. Então, vocês acham que os investimentos nas periferias estão sendo bons o suficientes para evitar que aumentem, no caso, os aglomerados? Em detrimento da situação econômica do país, agravada pela pandemia do Covid-19, será que o Brasil vai conseguir cumprir a meta estipulada para 2033, que é garantir saneamento básico para toda a população? E outra coisa, isso cabe a nós se responsabilizarmos. A ODS de Santa Catarina, ela estima que os aglomerados cairão em 50% até 2030, com o desenvolvimento sustentável das cidades brasileiras. Estamos nos responsabilizando como cidadãos ao permitirmos que políticos compartilhem panfletos nos espaços públicos em épocas de eleições? Eu acredito de antemão, de todas as propostas que eu coloquei aqui, que tomar consciência individual do que você escolhe, fazer seu papel como cidadão, interagindo com o ambiente, é a primeira perspectiva de mudança que a gente tem, porque é o que está na nossa esfera, nossa bolha. Então, cuidar do nosso ambiente, prezar pela saúde coletiva, selecionar bem o meio de transporte que a gente vai utilizar. Consequentemente, a gente também melhora a saúde do nosso corpo. Em nível político, planejamento urbano. A gente tem assim, uma referência maior das cidades que comportam as pessoas para evitar com que periferias aconteçam problemas de saneamento básico. Trabalhar com ONGs, caso que fique difícil ter uma comunicação com o governo, que geralmente é muito difícil mesmo. E também eu acredito que entrar em contato com as crianças é um dos pilares para a gente fazer a mudança. Que as crianças elas estão aprendendo e fica mais fácil, resiliente com que elas entendam a necessidade de aprender desde pequenas como cuidar, como regar esse planeta. Parcerias público-privadas que também tragam para as empresas algum benefício fiscal, mas com que elas façam algo que seja um superávit para o governo. Como no saneamento básico, moradias, talvez reduzindo os juros que elas pagam, alguma questão desse tipo. E investimento em ciclovias, junto aos estímulos fiscais também, para quem utilizar bicicleta,
transportes limpos, no caso, como uma alternativa aos veículos movidos por combustíveis fósseis. É isso, obrigado, pessoal.